Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós começamos esta série no dia 21 de janeiro. Então depois, se você quiser procurar lá no YouTube, a primeira parte desta série de mensagens está no dia 21 de janeiro. E nós vamos a cada domingo pela manhã expor um trecho do livro de Josué até o final do livro, crendo que há muitos ensinamentos para a igreja e principalmente para este momento, para este novo tempo que o Senhor tem nos dado. Pois eu tenho certeza que Deus tem muitos planos para essa igreja. E que o Senhor há de começar a agir no meio do seu povo, em nome de Jesus, amém? E como eu disse à noite, às 18 horas, nós vamos começar hoje, esta começa hoje, a série sobre o fruto do Espírito Santo, tá bom? Então, procure estar na casa de Deus para aprender da palavra do Senhor. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Pai querido, Pai amado, conduze-nos agora, Senhor, segundo a Tua vontade. Anula a minha carne, Pai, para que as minhas palavras não atrapalhem a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações nesta manhã. Que a Tua palavra possa preencher o nosso coração e nos abençoar, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor Jesus diga amém. Irmãos, nós falamos no dia 21 que Josué, ele não caiu de paraquedas na liderança. Josué não caiu de paraquedas na liderança do povo de Israel. Josué, desde muito jovem, já dava sinais de que era um homem de Deus e vinha sendo preparado por Moisés. Nós falamos aqui no dia 21, na participação de Josué na batalha contra os amalequitas. A primeira grande batalha que o povo de Israel tem que enfrentar logo depois de sair do cativeiro do Egito. Então Josué, ele era um homem de Deus.
Josué estava andando com Moisés, Josué estava andando lado a lado com ele, aprendendo com Moisés a cuidar do povo de Deus. Mesmo talvez ainda sem ter ideia de que um dia ele viria a ser o líder de Israel, talvez isso não estivesse nos seus planos, talvez esse não fosse o seu sonho, porque há pessoas que sonham com a liderança, há pessoas que sonham com isso, mas há pessoas que não sonham, e não há nada de errado com relação a isso. Talvez Josué não sonhasse com liderança, porque Josué era escravo no Egito, e um escravo não tem muito tempo para sonhar. Mas o fato é que, sem saber, Deus estava preparando aquele jovem para um dia suceder Moisés. E olha que não era tarefa fácil, porque Moisés foi um grande líder de Israel. Alguns nomes se destacam na história de Israel: Abraão, Moisés, Josué, Davi, são nomes que marcaram a história de Israel, porque foram pessoas que se submeteram à vontade de Deus, mesmo que não tenham sonhado com aquilo. Abraão era um homem que vivia em Ur, na terra dos caldeus. A Caldeia era conhecida como uma região idólatra. E talvez Abraão nunca tenha sonhado em andar com Deus, mas um belo dia ele escuta a voz de Deus o chamando para sair da sua terra e andar com ele. Moisés foi criado no palácio de Faraó durante 40 anos da sua vida, e de repente ele descobre a sua origem hebreia, e ao tentar interceder, intervir, melhor dizendo, numa situação onde um escravo hebreu estava sendo maltratado, ele acaba matando um soldado egípcio, e tem que fugir do Egito por causa da fúria de Faraó, e vai parar em Midian, encontra Jetro, e estabelece a sua família naquele lugar. Estava com a vida resolvida. Talvez também nunca tenha sonhado em ser o libertador de Israel, e de repente ele vai atrás de uma ovelha que se perdeu, e ele escuta a voz de Deus dizendo: vá libertar o meu povo. Josué, como nós estamos falando, um jovem que viveu a escravidão no Egito, que andava ali ao lado de Moisés porque estava disponível, porque queria ajudar. A intenção de Josué era querer ajudar Moisés, era querer tornar o trabalho de Moisés mais fácil. E de repente Deus o eleva à posição de líder de Israel. E o que falar de Davi? Quais eram os sonhos de Davi? Davi era um jovem que fazia o quê? Pastoreava as ovelhas de seu pai. Quando o profeta chegou na sua casa, ele nem foi lembrado pelo próprio pai. Muitas vezes, meus irmãos, Deus está nos preparando sem que a gente tenha ideia. Você pode não sonhar com a obra de Deus, mas se Deus tem planos, esses planos se concretizarão. Agora você precisa ter um coração ensinável. O que marca a história desses 4 homens que eu falei é que todos eles tinham um coração ensinável. Abraão não conhecia a Deus, mas ele aprendeu a conhecer. Amém? Moisés também não conhecia o Deus de Israel, mas ele aprendeu. Josué não sabia ser um líder, mas ele aprendeu.
Davi não sabia ser um rei, mas ele aprendeu. Então, se você quer fazer a obra de Deus, você precisa ter um coração ensinável e você precisa estar disponível. Voltando ao livro de Josué, o livro de Josué apresenta então uma avaliação desse amadurecimento de Josué, um jovem que 40 anos antes, depois de ter lutado a batalha contra os amalequitas, é enviado por Moisés como espia e volta com um parecer favorável, somente ele e um outro jovem chamado Calebe. E por conta disso, Deus garante que esses dois jovens entrarão na terra prometida, mas toda aquela geração ficaria pelo deserto. Então o livro de Josué apresenta o amadurecimento deste jovem, que agora não é mais um jovem, já é um homem feito, e que agora está assumindo essa grande responsabilidade de liderar não um povo qualquer, mas o povo de Deus, não a uma missão qualquer, mas uma missão de conquista da terra prometida. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. É por isso que no versículo 7, pode colocar para mim, por favor. É por isso que no versículo 7, o que Deus disse para Josué, antes de você ler, Josué estava recebendo uma missão de Deus. E qual era a missão? Suceder Moisés, assumir a liderança de Israel e conquistar o quê? A terra prometida. Essa não é uma missão qualquer. E o livro de Josué vai mostrar o amadurecimento deste homem de Deus, e foi por isso que as primeiras palavras que Deus disse a Josué são tão emblemáticas. E o que foi que Deus disse a Josué? Tão somente seja o quê? Forte e muito corajoso. Meus irmãos, Deus está dizendo a Josué: eu sei que a missão que eu estou te dando não é fácil. Eu sei que você está substituindo um grande homem de Deus, um grande homem que me serviu, mas você precisa ser o quê? Você precisa ser o quê? Forte e corajoso. Para quê? Para derrotar os inimigos, para vencer as batalhas, para destruir as nações que estavam habitando a terra de Canaã. Josué tinha que ser forte e corajoso para quê? Pode ler. Por que Josué tinha que ser forte e corajoso? Vocês estão com fome, gente? É isso? O pastor saiu um dia para descansar, todo mundo ficou tímido. Pode ler então? Tão somente seja forte e muito corajoso, para quê? Para que você tenha é preciso força e coragem, principalmente para não se desviar da vontade de Deus. Você precisa de força e coragem para lutar contra os inimigos? Claro que sim. Você precisa de força e coragem para enfrentar as tribulações que se apresentam na sua vida? É claro que sim. Você precisa de força e coragem para vencer as situações que se levantam contra? É claro que sim. Mas é preciso mais força e mais coragem para não nos afastarmos da palavra de Deus.
Porque nós estamos vivendo um momento, uma época muito difícil, onde as pessoas se acham as donas da verdade, onde cada um tem a sua própria verdade, onde cada um tem a sua própria razão, e o que eu penso vale mais do que o outro pensa, mas como cristãos, o nosso parâmetro é a palavra de Deus. Não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, se estiver em desacordo com a palavra de Deus. E Deus estava falando isso para Josué: Josué, para que você se torne o líder que você precisa ser, para que você possa conduzir este povo às batalhas que vocês terão que lutar, para tomar de volta a terra prometida, você vai precisar ser forte e corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. E Deus disse mais: não se desvie dela. Se você quer ser bem-sucedido, Josué, se você quer cumprir esta missão, se você quer obedecer e fazer com que este povo alcance a promessa que eu fiz, você precisa ter o cuidado para não se desviar dela. Sabe por quê, meus irmãos? Para você se tornar um crente fiel, é um processo que leva tempo, sim ou não? Amadurecer, conhecer a Bíblia, aprender a palavra, isto demanda tempo, sim ou não? Mas para se desviar dela é assim, ó. Para se afastar da vontade de Deus é rápido. Para abandonar a Bíblia é rápido. Por isso que nós temos que ter cuidado, e é por isso que Deus estava dizendo para Moisés: tenha cuidado, seja forte e corajoso, obedeça a lei que Moisés ordenou e não se desvie nela. Para quê? Final do versículo 7, para que você seja o quê? Bem-sucedido aonde? Aonde? Por onde quer que você andar. Meus irmãos, se você obedecer a palavra, se você for forte e corajoso para aprender e cumprir a palavra, se você não se desviar dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, Deus estará com você por onde quer que você andar. Posso ouvir um amém? E é isso que o livro de Josué vai mostrar. Para conseguir este objetivo, Moisés precisava ter a palavra de Deus como sua referência, porque ele tinha um objetivo difícil pela frente. Como eu disse, Josué teve que substituir quem? Moisés. Quem foi Moisés? Até o presente momento, até aquele momento, Moisés foi o maior líder da história de Israel. Ele foi o libertador. O povo respeitava quem? O povo respeitava quem? Moisés. Mas quem era Josué? Então, Josué tinha que, primeiro, confirmar a sua liderança. Não era fácil se tornar o líder de Israel substituindo Moisés. Por isso Deus disse para ele: você precisa o quê? Ser forte e corajoso. Para quê? Para obedecer a lei que Moisés ordenou e para não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido por onde quer que você... Então, qual era o primeiro objetivo de Josué? Confirmar a sua liderança. E como ele ia fazer isso? Se o que ele assumiu foi
12 tribos, lideradas por 12 homens, que eram fiéis a quem? Que eram fiéis a quem? A Moisés. Então, o primeiro objetivo era convencer esses homens que ele era o novo líder, porque Moisés já tinha dito isso. Só que Moisés sumiu. Se você já leu a história, Moisés não teve um velório. Moisés não foi sepultado. Já leu isso? Quem já leu isso aí? Jesus, tem gente que nunca leu. Moisés não foi sepultado, gente. Moisés estava naquela peleja que ele queria entrar onde? Na terra prometida. E Deus disse o quê? Vai não. Aí o que Deus disse a Moisés? Sobe no monte e de lá você vai ver a terra prometida. E o texto diz que Moisés então morreu. E quem enterrou o corpo dele? Ninguém. Então Moisés sumiu. Deus apareceu para Josué, falou com Josué: seja forte e corajoso para cumprir a lei, para não se desviar dela, para que você seja próspero, né, ou bem-sucedido, usando a palavra do texto, por onde quer que você andar. Josué escuta essa palavra, volta, reúne os anciãos, reúne os líderes tribais e diz: olha, o líder agora sou eu. E aí? Então esse era o primeiro objetivo dele. Segundo, o povo tinha que entender a sucessão. A memória de Moisés ainda estava o quê? Viva na cabeça do povo. Só que o povo tinha que virar a chave. Moisés está morto. Foi o que Deus disse para Josué: Moisés, o meu servo, está... Volta no versículo 1, por favor. Acho que é no 2, né? Ó, versículo 2, obrigado. O que Deus fala para Josué? Moisés, meu servo, está... Por que Deus teve que falar que Moisés estava morto? Porque Moisés simplesmente saiu e não voltou mais. Então, primeiro, ele tinha que se consolidar como líder, ele tinha que virar essa chave. As pessoas precisavam entender que Moisés agora não estava mais na liderança, que Moisés agora estava morto, e o problema é que Deus não falou isso com o povo. Deus falou isso com quem? Com Josué. Então ele tinha que passar essa mensagem para o povo. Alguns acreditaram, outros não acreditaram, porque é sempre assim. Então Josué tinha o objetivo de confirmar a sua liderança, tinha que fazer com que as pessoas virassem a chave na sucessão. Moisés está morto, e agora eu sou o líder no lugar dele. E tinha um terceiro problema. Sabe qual era o terceiro problema? Moisés tinha dado a algumas tribos terras do lado de cá do Jordão. Ficaram conhecidas como tribos transjordanianas. E aí Josué também tinha que convencer esse povo a fazer o quê? A ir para onde? Josué tinha que convencer as tribos que ganharam terra do lado de cá do Jordão a fazer o quê? Atravessar o Jordão e ir para onde? Para a guerra. Só que a guerra era para ter o quê? A guerra era para conquistar o quê? Terra. As tribos que ganharam terra do lado de cá do Jordão já tinham terra. Precisavam lutar. Só que quando Moisés deu as terras, Moisés fez com que eles fizessem um juramento. Vocês vão receber a herança de vocês aqui, mas quando os seus irmãos forem lutar, vocês deverão ir lutar junto. Então veja, logo de cara, a missão de Josué: consolidar a sua liderança,
virar essa chave, Moisés agora não está mais entre nós, e convencer as tribos que já tinham ganhado terras a voltarem e batalharem junto com os seus irmãos. Tudo isso, meus irmãos, sem apagar a história do povo de Israel, porque ao mesmo tempo que Josué tinha que virar essa chave, ele também não podia jogar fora a história do povo de Israel. Moisés fazia parte da história. E o primeiro versículo, volte no primeiro versículo, por favor. O primeiro versículo do livro de Josué faz a conexão com o final de Deuteronômio. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, agora venha bote aí por favor, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Josué, filho de Num, estava aqui, cheio do espírito de quê? Porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele, ou seja, Moisés, já sabendo que não ia continuar, ele impõe as mãos sobre Josué e pede que ele seja cheio do espírito de sabedoria. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a quem? A Moisés ainda estava no cenário. Moisés ainda era o líder, mas ele já estava passando a liderança para quem? Versículo 10. Nunca mais, veja contra o que Josué, contra não, porque Josué não lutou contra, mas a responsabilidade de Josué era suceder este homem. E não dá para jogar a história fora. Mas a partir daquele momento, Deus iria escrever uma nova história. Mas olha o que está escrito em Deuteronômio. Nunca mais se levantou o quê? Em Israel, um profeta como quem? Com quem o Senhor tratava. Era só esse homem que Josué tinha que substituir. Você entende o tamanho da responsabilidade? Versículo 11. Nunca houve ninguém que fizesse o quê? Todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve ninguém. Pode voltar no 11, por favor. Nunca houve ninguém. Agora olha o 12. Nunca houve quem tivesse o quê? Tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de quem? É esse homem que Josué tinha que substituir. Como é que você consegue jogar um passado desse fora? Não. Mas no versículo 1 de Josué, pode colocar por favor, Josué 1:1, Josué recebe a mensagem dizendo que este homem, com quem Deus falava face a face, que este homem que operou sinais e prodígios no Egito, que este homem que nunca mais houve igual a ele, que este homem estava o quê? Morto. E chegou a hora de fazer a mudança. E o livro de Josué, como eu disse, vai narrar o amadurecimento desse homem. Versículo 7, por favor. Foi por isso que Deus falou a Josué: tão somente seja forte e corajoso. Josué deveria substituir este homem que foi o responsável por escrever os primeiros livros da Bíblia. Moisés escreveu o Pentateuco. Se você pegar o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a personagem principal desses 4 livros é quem? Moisés.
Quando Moisés sobe o monte e fica lá 40 dias, ele foi lá fazer o quê? Ouvir a voz de Deus e receber o quê? As tábuas da lei. É este homem que Josué tinha que substituir. Mas o interessante é que Moisés sobe no monte para falar com Deus. Mas quem é que vai com Moisés? Quem é que sobe com Moisés? Josué. Só que Josué vai lá para o alto do monte? Sim ou não? Não, né? Josué faz o quê? O que Josué faz? Ele fica no meio do caminho. Sabe fazendo o quê? Moisés estava onde? Lá no alto do monte. O que estava acontecendo no alto do monte? 40 dias, durante 40 dias, Deus estava falando com Moisés. Deus estava dando ordens a Moisés e Deus estava entregando as tábuas da lei. Amém? 40 dias Moisés ficou lá no monte e 40 dias Moisés estava entretido conversando com Deus. E Josué estava fazendo o quê? Nada. Já parou para pensar nisso? 40 dias parado no mesmo lugar sem fazer absolutamente. Aqui no Rio de Janeiro acontece muito de chuva nessa época do ano, né? Quem aqui já ficou preso em ônibus? Quem já ficou preso em ônibus? Pode falar, eu já fiquei, gente. Quem já ficou preso em ônibus? Esse povo daqui é rico, ninguém anda de ônibus não, né? Você fica 2 horas preso dentro do ônibus, o que acontece? Você fica o quê? Agoniado. Você fala para o motorista, abre a porta que eu quero descer. Tudo alagado. Você bota um saco no pé e sai andando, se tiver saco, obviamente. E sai andando, botando o pé dentro d'água. Não aguenta ficar 2 horas dentro do ônibus. Josué ficou quantos dias? 40. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Josué não estava postando nada no Instagram. Josué não estava atualizando o Facebook. Josué não estava vendo notícia. Josué estava o quê? Quieto. Aguardando. Muita gente quer liderar. Muita gente quer o poder. Mas muita gente não quer esperar. Quanto tempo Josué ficou lá? Se você quer mais de Deus, você também precisa aprender a esperar. Pastor, eu odeio esperar. Então eu tenho uma triste notícia para te dar. Deus, ele é mestre em fazer a gente esperar. Mestre, porque ele só fala, ou ele só responde, ou ele só age quando ele sabe que você está pronto para receber o que ele tem para te dar. Nem antes, nem depois. Enquanto você não estiver pronto para receber, ele não vai falar, ele não vai fazer, ele não vai te dar. E hoje, o grande problema que nós encontramos hoje, é que por causa da internet, por causa da tecnologia, as pessoas não têm mais paciência para quê? Para esperar. Você tem um parente que viaja para o outro lado do mundo, você pega o seu telefone, faz uma chamada de vídeo e fala com ele do outro lado do mundo ao vivo. Sim ou não? Você acha que pessoas que têm esse poder na mão, têm paciência para esperar alguma coisa? É por isso que está todo mundo estressado, deprimido, ansioso, porque o ser humano não sabe mais o que é esperar. Vou te dar um outro exemplo. Noé recebeu a ordem de construir o quê? A arca. E aí quando começou a chover, Deus disse o que para Noé? Entra com os animais e fecha a porta. E a Bíblia diz que quem fechou a porta pelo lado de fora? O próprio Deus. Quantos dias choveu sobre a terra?
Hã? Quantos dias choveu? 40 dias, sem cessar. Quem é que estava lá dentro? Não era Josué, não. Era Noé, a esposa, e os filhos e as esposas, e os bichos. Concorda comigo? 40 dias lá dentro. Amém? E aí, como é que faz? Joga porrinha? Sueca? É aquele jogo que eu esqueci que faz canastra. Buraco? Dominó? Dama? O que faz? 40 dias e 40 noites preso dentro de uma arca cheio de bichos. O que você faz? Hã? O que você faz? Pastor doido. Agora eu vou dizer para você que Noé não ficou 40 dias dentro da arca. Ele ficou preso na arca 1 ano. Que a Bíblia diz que as águas demoraram a baixar quase 1 ano. O que você faz? Pastor, esse negócio não é para mim não. Se você quer andar com Deus, você vai precisar aprender que o tempo é dele e não é seu. Se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer andar com Deus, se você pretende cumprir a vontade de Deus na sua vida, você vai precisar entender, de uma forma ou de outra, por bem ou por mal, cedo ou tarde, que o tempo é dele e não é seu. E a ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. Ou melhor, a ansiedade pode se levar a se desviar da palavra. A ansiedade pode levar você a buscar um atalho. A ansiedade pode levar você a buscar um caminho que não é o caminho de Deus para a sua vida. Josué ficou lá o quê? 40 dias. E ele ficou lá 40 dias, esperando Moisés descer do monte. Meus irmãos, nós precisamos aprender com a história de Josué. Quantas pessoas hoje estão dispostas a esperar? Nós queremos tudo e queremos tudo para ontem. Não é assim no reino de Deus. O povo de Israel teve que viver 400 anos na escravidão para depois ser liberto. Houveram 400 anos de silêncio profético para que o cenário mundial fosse preparado para a vinda do Messias. Até Jesus teve que esperar, porque quando ele foi levado para o deserto, ele ficou lá quantos dias? 40. E você e eu, às vezes, não queremos esperar um dia. Se nós queremos aprender algo com a palavra de Deus, nós precisamos aprender que num relacionamento com Deus, o tempo é dele e não nosso. As decisões são dele e não nossas. A vontade é dele e não a nossa. Não se trata do que você quer, e você precisa entender isso. No reino de Deus, não se trata da sua vontade, se trata de fazer a vontade dele na terra, como ela já é feita nos céus. Ou não é assim a oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade aonde? Na terra, assim como ela é feita. É disso que se trata o reino. O reino de Deus não trata da sua vontade. O reino de Deus trata da vontade dele e dele somente. Quanto mais cedo você aprender isso, mais cedo você vai parar de sofrer.
Porque você fica brigando com Deus, você fica cobrando coisas de Deus, dizendo: Senhor, não acontece o que eu quero, e não vai acontecer, porque vai acontecer o que Deus quer. Se estiver alinhado com a sua vontade, glória a Deus, mas se não estiver, vai ser o que Ele quer. Aprenda isso, igreja. Se o que você quer coincidir de ser o que Deus quer, dá um glória a Deus. Mas se não for, vai acontecer o que Deus quer e não o que você quer. Ou você acha que Josué talvez quisesse ser o líder de Israel? Ou você acha que talvez Josué quisesse assumir essa liderança nessas condições, substituindo quem ele teve que substituir? Aprenda a esperar, meu irmão, assim como Josué esperou. Josué esperou 40 dias no monte, no meio do caminho. Josué viveu 40 anos. No Oscar, quando o Oscar é dado, tem o prêmio de ator principal, não é verdade? E tem o prêmio de ator o quê? Coadjuvante. Moisés era o ator principal. Josué era o quê? O coadjuvante. E assim Josué ficou por 40 anos. O problema é que as pessoas não querem ser o coadjuvante, querem ser o principal. Mas Deus só levanta um principal de cada vez. Enquanto Moisés era o líder, Josué era o seu auxiliar. Quando Moisés morre, Josué então é levado ao posto de líder de Israel, e aí Deus dá a ele um auxiliar. Caleb passa a ser o seu auxiliar. Acontece que Deus não queria usar só Josué. Deus queria usar tantos e tantos outros homens e mulheres que quisessem andar lado a lado com Josué. E sabe qual é o nome disso? Hoje, igreja. O que é a igreja? Senão a união do povo de Deus, para andar lado a lado com o líder que Ele chamou para fazer a vontade de quem? Do líder? Para fazer a vontade de quem? Deus. É por isso que a igreja existe. Para caminharmos juntos até chegarmos na terra prometida. É assim que funciona. Se você souber esperar, você vai fugir dos atalhos. Se você souber esperar, você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então somente seja o quê? Forte e corajoso para cumprir toda a lei. Seja forte e corajoso para, em dias difíceis, fazer cumprir a palavra de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Eu quero convidar.